Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Helen, professora de matemática. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre frações, vamos lá? Pessoal, olha só, vamos observar essas figuras aqui, né? A gente sempre tem pelo menos metade colorida e metade não colorida de cada figurinha dessa, né? Então, como é que a gente geralmente fala, né? A gente diz que essas quantidades são meio, né? Ou então meio. Então, assim, como é que eu represento essa quantidade, esse meio, né? Uma forma de representar é justamente escrevendo o 1 aqui em cima, né? Como a gente pode ver aqui, ó, o 1 e o 2 embaixo, né? Porque eu tô pegando aqui, ó, uma parte de duas, que é a unidade que meu inteiro foi dividido. Ou então eu posso representar assim, né, como 0,5. Mas quando a gente está pensando em fração, a gente está pensando justamente nessa primeira forma aqui, ó, certo? Então, como é que eu represento outras frações, né? Vamos ver aqui. Então, ó, outros exemplos aqui de frações. Eu tenho aqui, por exemplo, nesse primeiro desenho aqui, ó, o que que acontece? Se eu quiser representar a parte que está pintada em forma de um número, né? Como é que eu represento isso com a parte que não está pintada, não é isso? Na realidade, eu quero aqui a que não está pintada. Então, como é que eu vou representar isso? Quantas partes toda essa figura foi dividida? Foi dividida em uma, duas, três, quatro, cinco partes, né? Assim, ó. Ela foi dividida em cinco partes, então, ó, esses cinco vem sempre para aqui para baixo, certo? E quantas aqui não estão pintadas? Quantas partes aqui não estão pintadas? Eu vou pintar, ó, tem essa aqui, ó, que não está pintada, essa aqui que não está e essa aqui que também não está. Então, nós temos três partes que não estão pintadas. Ou seja, o número que está embaixo, né, sempre vai me dar a quantidade que eu tenho que cortar a figura toda, beleza? Ou figura, ou quantidade, ou xícara, né? Lembra que em receitas a gente geralmente reparte as quantidades de uma xícara e escolhe e enche ela até a quantidade desejada que tem na receita. Então, seria essa a ideia aqui, ó, né? Eu reparti a figura toda em cinco partes, né? Tá aqui, ó. Né? Reparti em cinco partes, escolhi três. Vamos para a próxima agora, ó. Esse retângulo aqui, ó. Eu tenho esse retângulo que ele foi dividido em três partes, beleza? Ele foi dividido em três partes. Qual é a parte que não está pintada e qual é a quantidade de partes que não está pintada? Só uma parte dessas três aqui, ó. Então, como é que eu vou escrever isso? Opa, eu tenho uma parte que não está pintada, beleza? De quantas no total? De três. Seria uma parte de três. Ou então, um terço, né? Como a gente geralmente falava. Eu gosto mais de falar assim, né? Uma parte de três ou um sobre três. Também pode ser. Do que ficar tentando lembrar aquelas formas que a gente falava mais antigamente. Beleza? Olha esse triângulo aqui agora, ó. Vamos pensar nesse triângulo total aqui agora, ó. Ele foi dividido em quantas partes? Ó? Dividido em quantas partes aqui, ó? Beleza? Vou contar. Contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove partes. Então, ele foi dividido aqui, ó, em nove partes, beleza? Mas eu escolhi qual? Não são as partes não pintadas? Então, quantas eu escolhi aqui, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis partes de nove que eu tinha no total, beleza? Seis nonos, ou então seis partes de nove, beleza? Então, como eu disse a vocês, né? O que é uma fração, né? Ela é um número, porque está representando uma quantidade, né? Por exemplo, aqui embaixo, você tem um meio, tudo isso aqui, um meio é um número, porque esses símbolos aqui, esse um, esse traço e esse dois, tudo isso forma um número, porque ele representa uma quantidade, certo? Que a gente vai estar encontrando essa quantidade através da divisão, né? Através da divisão de algo em partes iguais, certo? Ou seja, aqui nesse um meio aqui, ó, eu tô pegando alguma coisa, dividindo em duas partes e escolhendo uma. O numerador, esse número que está em cima, esse símbolo que está em cima, ele sempre vai me dizer a quantidade de escolhas que eu precisei. E o denominador vai me dizer em quantas partes eu preciso dividir. Olha uma coisa interessante. Se eu, por exemplo, coloco assim, ó, eu estou dizendo para vocês que eu estou pegando alguma coisa, que no caso eu vou pegar um retângulo. Olha, presta atenção. Esse retângulo está lindo e muito bem feito, viu? Muito bem desenhadinho. E vou dividir aqui, ó, em quantas partes? No caso aqui, vou dividir em quatro partes iguais, tá? Combinado? A tia aqui não sabe desenhar muito bem, mas vamos fazer o nosso máximo aqui. Tá tudo igual, vamos combinar que tá tudo igual, beleza? Vou pegar quantas partes desse aqui, ó, desse inteiro que eu dividi em quatro partes. Opa, eu preciso de três partes. Então, vou escolher as três. Uma, duas, três. Entenderam qual é a ideia? Agora tem outra ideia também que eu queria combinar com vocês, de vocês entenderem. Aqui eu peguei um retângulozão inteiro, só precisou de um retângulo, dividi em quatro partes e escolhi três, certo? Agora se fosse o contrário. Agora se fosse o contrário. Eu preciso escolher quatro partes de alguma coisa que foi dividida em três, certo? Então como é que eu vou fazer isso? Ora, vou pegar o mesmo retângulo, bonitão aqui, ó. O número que vai me dizer sempre em quantas partes eu devo dividir meu objeto, minhas quantidades que aparecerem, né, que eu precisar saber, sempre vai estar aqui embaixo. Ou seja, são três partes que eu tenho que dividir. Três partes. Mas, professora, agora a gente vai precisar escolher quatro partes. Beleza? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar outro retângulo. Vou pegar aqui outro retângulo, igualzinho o anterior, certo? Vou dividir esse retângulo em quantas partes? Sempre o númerozinho que está embaixo. Então, ó,
três partes iguais, combinando. Estou combinando aqui com vocês que esse retângulo de baixo tá igualzinho de cima, beleza? Então, ó, aqui, ó. Eita, agora eu já tenho quantidade suficiente. Peguei um inteiro, dividindo pelo número que tá embaixo, o denominador, certo? Tá aqui. Não deu a quantidade que está em cima, vocês vão repetir a mesma quantidade, o mesmo inteiro, quantas vezes forem necessários para pegar a quantidade que está no numerador. Agora, eu tenho condições de pegar? Tenho. Ó, 1, 2, 3, 4 partes, certo? Então, o que isso está me dizendo? Olha, eu tenho outro jeito de fazer essa fração. Essa fração também tem uma parte inteira, certo? Essa partezinha aqui, ó, esse retângulo todo está representado aqui, ó, uma parte inteira e uma parte de 3. Seria esse númerozão que é o inteiro, certo? Mais essa partezinha. Ou seja, 4 terços é igualzinho eu falar também para vocês o seguinte. Ora, pega uma xícara inteira e coloca um terço. Beleza? Tanto faz eu escrever assim como escrever desse outro jeito, que é a mesma coisa. Combinado? Se vier assim, vocês sabem que vai precisar de mais uma mesma quantidade para poder repartir em 3 partes iguais e escolher as que você precisa, que nesse caso aqui seriam 4, certo? E outra forma de representar essa quantidade aqui é justamente essa bonita aqui, certo? Então, além de figuras, a gente também pode fracionar coisas, né? Por exemplo, além de figuras, a gente pode fracionar coisas, né? Por exemplo, os anos, os meses, ou seja, o tempo, beleza? A gente pode fracionar, como eu falei pra vocês, uma xícara, né? Que é o que a gente mais faz, né? Nas receitas a gente faz essas frações, né? Pega uma xícara, divide ao meio, só enche ela até a metade, né? Pega uma xícara, eu preciso de 2 terços da xícara. Então, como é que seria essa representação? Tentando desenhar aqui no cantinho, olha só. Como é que eu faria isso? Então, ó, pegaria a xícarazinha. Olha que xícara linda essa que eu tô desenhando pra vocês, ó. Pegaria a xícara, né? Geralmente a gente faz isso mentalmente, né? Mais ou menos a gente vai e pensa assim, opa, vou dividir ela aqui ao meio, né? E vou encher a quantidade que eu quero até aqui. Ou então, poxa, preciso de 2 partes, né? De 3, né? Ou seja, 2 terços da xícara. Vou dividir ela em 3 partezinhas iguais, encho 2 partezinhas dela. Não é isso? Geralmente a gente faz mais ou menos assim, mentalmente, beleza? Isso quando a gente já não tem, né, aqueles medidores de receita, né, que a gente já encontra até facilmente hoje em dia. Mas geralmente as receitas antigamente a gente fazia desse jeitão, né? Então, ó, eu tenho aqui, ó. Só que, para eu representar e vocês entenderem bem essa ideia, né, de tipo, posso representar qualquer coisa, né, com frações, e, tipo, no sistema prisional é o mais que a gente vê, né? Os meninos, né, vocês precisaram contabilizar esse tempo, né, através de frações, né? Então, assim, um exemplo disso que eu quis aqui trazer para vocês seria de um José que está cumprindo uma pena de 12 anos no semiaberto, beleza? Se ele receber o benefício após 1/6 desse cumprimento da pena, quanto é que ele deve cumprir, né? Então aqui eu trago uma proposta para vocês de tipo, imaginar isso como se fosse um calendário. E nesse calendário eu vou desenhar um retângulo, do jeitão que tá aqui, ó. Nesse retângulo, 1/6 não é pegar ele e dividir em 6 partes, do jeitão que tá aqui, ó, e escolher uma parte dessas, certo? Então a ideia é pegar esses 12 anos que tá aqui e sair dividindo em partes iguais, colocando dentro de cada quadradinho desse. Ou seja, se eu tenho 12 e vou repartir para 6, qual é o número que multiplicado com 12, multiplicado com 6 dá 12? Opa, é 2, né? Então, se eu colocar 2 anos do jeito que tá aqui, ó, em cada quadradinho desse, beleza? Se eu colocar 2 anos, então eu vou ter os meus 12 anos completos no final. Vamos ver, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, certo? Então, ó, precisei dividir em 6 partes. Precisei dividir em 6 partes. Coloquei 2 em cada quadradinho e eu só quero uma parte desses 6 que eu tenho aqui. Quanto é que vai dar? Tá tranquilo demais, professor, agora, ó. Uma parte dessas 6 a gente já tá vendo aqui, ó. Então, uma parte de 12 anos, uma parte de 6 desses 12 anos, ou seja, 1/6 de 12 anos, é igual a 2 anos. Beleza? Não foi tranquilo? Então, assim, ó, nesse caso, deu os anos todos fechadinhos, né? Aqui dentro. Mas, por exemplo, se em vez de 12 fosse 13, não ia sobrar um ano do lado de fora. Então, o que é que eu poderia fazer? Opa, se sobrou um ano, eu posso pegar esse um ano e transformar em meses, não é? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer no próximo exemplo. Olha só. Olha agora. Nesse caso aqui, o João está cumprindo 30 anos no regime fechado, certo? Vai receber um benefício de cumprir 2/5 da pena, beleza? Então, como é que eu vou fazer agora esses 30 anos no regime, né, fechado? Como é que eu vou fazer 2/5 desses 30 anos? Aqui tá tranquilo demais também, né, pessoal? Então, ó, 2/5 de 30 anos, eu vou pegar de novo um retângulozinho para me conseguir pensar direitinho no que é que eu tenho que fazer. Olha só, vou pegar esse retângulo aqui, ó, dividir em 5 partes, porque é o número que tá aqui embaixo. Eu sempre vou dividir o retângulo nas partes que estão nessa partezinha aqui. Esse retângulo, a ideia de desenhar
né, a fração, sempre vai te ajudar, certo? Então, sempre que você tiver oportunidade, desenhe a fração, que aí você pode sair, né, usando a lógica, repartindo tudo o que você precisar, seja tempo, seja receita, seja qualquer coisa, beleza? Então, ó, eu tenho aqui repartir o retângulo em 5 partes, vou escolher 2 partes dessas 5, certo? Mesma coisa, 30 anos aqui, ó, tá bem fácil, né, de fazer. Eu vou pegar o 30, vou repartir por quanto? Vou repartir por esses 5 aqui, ó. Por isso que aqui embaixo eu tenho 30 dividido para 5. 30 dividido para 5 vai dar quanto? 6. Opa, então eu coloco 6 anos, ó, em cada quadradinho desse, certo? Agora, eu preciso escolher quantos quadradinhos? Preciso escolher 2, para dar 2 quintos. Então, ó, se eu preciso escolher 2, então o que é que eu faço? Eu vou pegar esses 6 anos e somar com esses 6 anos. 6 mais 6 dá quanto? 12. Então, o que é que vai me acontecer aqui? Aqui, eu tenho 6 anos, 6 anos, mais 6 anos, vai dar quanto? 12. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui 2 quintos de 30 anos é igual a 12 anos. Beleza, gente? Então, ó, essa ainda não restou nenhuma sobrinha de anos, né? Mas o próximo exercício com certeza vai sobrar. Vamos lá pro próximo. Aqui, ó. Regina está cumprindo 26 anos no regime fechado, certo? E ela vai receber também um benefício com 2 quintos. Beleza? Então, como é que a gente pode calcular isso dessa vez? Vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar no seguinte. Mais uma vez, vou repartir, vou pegar um retângulozinho. Pode ser qualquer figura. No meu caso, eu acho sempre bacana um retângulo, por quê? Porque é mais fácil de desenhar, certo? E colocar coisas dentro, escrever dentro. Então, aqui, o que é que eu fiz? Eu vou fazer o seguinte: a primeira coisa que eu vou tentar distribuir é esses 26 anos em 5 quadradinhos desse. Distribuindo esses 26 anos em 5 quadradinhos, a gente vai ter um problema. Por quê? Aqui, ó, se eu for colocando 5 anos em cada uma, eu vou ter quanto no total? 5 mais 5, 10, mais 5, dá quanto? 15, 15, 20 e 25. Mas o meu total é 26. Então, aqui eu só consegui distribuir 25 anos. Então, sobrou um ano, ó. Sobrou um ano. Esse um ano, o que é que eu posso fazer para eu continuar distribuindo ele dentro desse quadradinho? Opa, eu posso transformar ele em 12 meses. Professora, se tiver sobrado 2 anos, 2 anos eu também posso transformar, não posso? No caso, ficaria 12 com mais 12, que afinal são 2 anos, daria os 24 meses que eu preciso distribuir, entenderam? Então, sempre dá para ir fazendo essa transformação. Então, ó, 12 anos agora que sobrou. Mais uma vez, eu vou precisar repartir esses 12 anos, 12 meses, aliás, sobre esses 12 meses, vou precisar repartir esses 12 meses aqui dentro desses quadradinhos. Então, o que é que eu faço? Eu pego os 12 meses e literalmente divido por 2, por 5, né? Ó, pego os 12 meses e vou dividir para 5 quadradinhos. Tá bem aqui, ó, né? 12 repartido para 5 vai dar 2 meses em cada quadradinho desse, ó. 12 repartido para 5. Vou pensar no número que multiplicado com 5 dá 12 ou perto de 12, só não pode passar. Então, penso em 2 meses, aqui, ó. Vai dar 2 meses para cada quadradinho. Vai sobrar ainda quanto aqui para mim? 2 vezes 5 dá 10. Opa, ainda vai sobrar 2 meses aqui. Então, esses 2 meses, que é o que está dizendo justamente aqui, ó. Esses 2 meses que sobrou, eu posso transformar em 60 dias. O judiciário, ele considera um mês comercial. E no mês comercial, a gente sempre considera 30 dias. Então, ó, um mês é 30 dias. Então, 2 meses vai ser 30 mais 30, ou então 2 vezes 30, que dá os 60. Beleza? Agora, tendo 60 dias, ficou fácil, né? De distribuir nesses 5 quadradinhos. Então, eu tenho 60 aqui, ó. 60 dividido para 5. Vou fazer essa continha aqui junto com vocês para vocês relembrarem como é que faz a conta de divisão, né? Que a gente acabou de ver no vídeo anterior. Mas vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 6, vou repartir para 5, vai sobrar, vai dar 1, não é isso? 5 vezes 1, vou pensar no número que multiplicado com 5 dá 6, perto de 6, só não pode passar de 6. Então, por isso que eu coloquei 1 aqui, ó. 1 vezes 5, 5. Para o 6 é conta de menos. Então, venho aqui, ó, 6 menos 5, sobrou 1. Baixo 0. 10 agora. 10 repartido para 5 dá quanto? 2. Do jeito que a gente colocou aqui, ó. 2 vezes 5, 10. Para o 10 que tá aqui, ó, vai sobrar nada. Beleza? Vou botar aqui de ladinho, certo? Não sobrou nada. Então, do jeito que tá dizendo aqui, ó, certo? Eu tenho 60, vou repartir para 5, deu 12 dias. Então, cada retângulozinho desse, eu coloquei os 12 dias que, né, a gente conseguiu fazer a divisão. Só que, pessoal, deixa eu dizer uma coisa. Eu só quero um quadradinho desse? Não, eu quero 2. Se eu quero 2 quadradinhos desse, como é que eu faço? Eu vou simplesmente agora, ó, somar, né? Eu quero 2, então vai ser 5 mais 5, vai ser 2 mais esse 2 aqui, e vai ser 12 mais esses 12 dias. Por exemplo, 12 mais 12 deu os 24, né? 24 dias. Se tivesse dado mais que 24 dias, o que é que eu faria, né? Mais do que 30 dias. Eu transformaria em mês e juntaria, né, com os meses que estão aqui, ó. Certo? Ó, transformaria em meses, ó. Se, por exemplo, em vez de 12, 12, tivesse 15, 15 dias aqui, ó. 15, 15, 15, 15, 15, certo? Então, o que é que eu faria? Eu sempre começo, sim, mais uma coisa importante, eu sempre vou começar com os dias, depois passo os meses, depois pro ano. Por quê? Porque eu saio transformando de volta, né? Quando eu começar a somar aqui, sempre começo dos dias voltando, beleza?
Então, ó, se fosse 15 e 15, né, como eu estava dizendo, 15 e 15 dá 30. Então, 30 eu já posso transformar em um mês que vem para cá, beleza? Então, no caso aqui, ó, ficaria 4 meses com mais um que veio daqui, 5 meses. Nesse caso aqui, a gente não vai ter esse problema. Esse aqui eu só preciso ir somando. Ora, 12 mais 12, começando pelos dias. Então, 12 mais 12 me dá os 24 dias, certo? Certo? Agora eu tenho 2 mais 2 meses, me dá os 4 meses. Beleza? Então, 5 mais 5 aqui, ó, vai me dar quanto? E é por isso que a gente tem aqui, ó. Logo, 2/5 de 26 anos, 2 partes de 5 de 26 anos, é 10 anos, tá aqui, ó. 4 meses e 24 dias. Beleza, pessoal? Então a gente fica por aqui. Eu espero que vocês gostem. Se tenham gostado, vai aí o exercício para vocês treinarem, né? Também impresso. E também a gente vai mandar um Google Forms para vocês também treinarem essa parte de frações. Beleza? Um abraço. Espero que vocês fiquem bem.